Ai, ai. Antônio, eu acabei de responder uma mensagem sua Eu vi no e eu Facebook. achei que você já virou político, viu? Que eu não entendi se é sim ou não. Não, meu compromisso, eu não faço parte do processo seletivo, não. Eu tô querendo eleger os que eu quero que sejam eleitos, não é isso, Laura Serrano? Não tô pelejando com outros postulantes, né, Gilson? Eu até tive lá com o Rony na terça-feira, na reunião lá que teve. Às vezes ele me convida, eventualmente. Ele chama que é tipo um conselho lá, e eu vi lá que tá penando mesmo, né, pra gente. Tentar formar, nunca é fácil, mulher, né? Esse negócio da cota feminina é um negócio muito sério, assim, a gente não podia ter esse tipo de imposição, é de uma ignorância. Brasil, pelo que eu entendi lá, tem principalmente disso. no estadual, né, não tá feminino. Mas acho que nós temos tempo. Estou tentando pescar uns aí, vamos ver. Mas, o Matheus, a questão da reunião, como a gente já tinha adiantado, é o seguinte, a questão do aeroporto da Pampulha. Sim. Eu sei que você não tem competência legislativa para isso, né, especificamente para mas você é um assunto formador que toca de opinião, a cidade. né? Principalmente a gente que é do Novo, você sabe que eu sou filiado desde setembro de 2015, e acaba que as pessoas nos associam, né, ao partido. Claro, mas o seu representante já se manifestou contra. Deixar bem claro que eu não tenho contrato com o Infraero, com a Pampulha, minha única relação do meu pai, né? Isso tem que ser muito transparente. Mas e também é uma relação que só faz com que você tenha mais informação. Só aumenta o quantidade de informação que você tem. Eu não tenho nenhum contrato, até gostaria de ter, mas não tenho, só isso. Tá? E, então eu fico um pouco preocupado às vezes com o seu posicionamento em relação a isso. Sim. De ser de repente, talvez uma influência de alguns aqui da Câmara, influência não negativa, influência de mas conversa até, Antônio, mesmo. só para dizer muito claro, Maria Clara, por exemplo, que não está aí, que trabalha comigo, operou turismo a vida inteira, e a vida inteira nós temos essa conversa. Eu sou contra o aeroporto há mais de 10 anos, mesmo enquanto ele ainda funcionava. Não tem nada a ver com política, não. Só até te explicar as minhas razões principais. Claro. Primeiro e primordial para mim é a questão da liberdade de escolha. Sim. Eu não suporto nenhum produto que enfia na minha goela. E o BH Airport, ele está, na verdade, formando um monopólio privado. Independente se é estatal ou se é privado, para mim é um monopólio. E qual que é o argumento que eu mais escuto? Que a gente pode debater outro, se for outro seu, né? Primeiro, que existe o contrato, isso é mentira. Eu já até postei no meu Instagram uma vez, no Stories, o edital. O edital é muito claro quando ele fala: é risco do cessionário, abertura de novos estruturas aeroportuárias ou reativação de antigas. Isso está no edital, não está nem em contrato. Então, essa A Pampulha, inclusive, não estava fechada quando o aeroporto abriu, ela estava funcionando. Sim, então essa é uma, quando falam de contrato, eu até arrepio, porque não teve contrato impedindo. E a outra é a questão do hub, que eles falam de hub. Hub, para mim, vamos dizer assim, seria uma referência, um núcleo, um centro. Parece que o Galeão tem 60 ou 50 milhões de passageiros por ano. Guarulhos até mais. Confins fez estrutura para 22. Sabe quanto tem hoje? 8. E eles estão preocupados em perder 2, que a autorização é para 2 milhões de passageiros. Não são 2 milhões a menos ou a mais que vai transformar ele em hub ou não transformar. Então eu acho que eles estão muito preocupados em manter esse monopólio, e a parte de monopólio me incomoda. Especificamente isso, eu gostaria de ter liberdade. O aeroporto não está preparado. Isso quem fala para mim é a ANAC, são as licenças, enfim. Eu acho, parece um aeroporto de interior, então vai para Confins, me deixa ir onde eu quiser. Né? Então me incomoda muito a gente não poder optar, não poder ter essa liberdade de escolha. Esse é o meu ponto enquanto filiado ao Novo, tá? Não estou tomando nenhum lado. Claro. Agora, se o contrato prevesse o monopólio, eu ia achar um absurdo, mas eu acho que tinha que ser respeitado, sem dúvida alguma. Então, nesse ponto, Matheus, eu queria conversar com você, porque eu não sei, de repente, por que sua posição é contra. Eu realmente nunca tinha visto, até um dia que eu vi você postando no Twitter, né? O que exatamente, qual o ponto que te faz ser contra a reabertura da Pampulha dentro dos limites autorizados pela ANAC, quais sejam 2 milhões de passageiros, que é metade do que um dia ela teve, né? E para esses voos executivos, você é advogado, né? Você viaja muito também, eu também sou.
É complicado você pegar 1 hora, 2 horas eu moro em Vila da Serra, por exemplo, de estrada para ir no Rio de Janeiro voltar, para em Brasília voltar, né? Acho só, Antônio, eu sempre tomo muito cuidado para não misturar o problema de acessibilidade com o problema do aeroporto, porque aí, por outro lado, se for assim, nós temos que fazer um na Afonso Pena, porque chegar a Pampulha também é muito difícil. Concordo. Isso é um problema de infraestrutura. Concordo. Do mesmo jeito que quem tem que decidir se a infraestrutura do aeroporto da Pampulha é adequada ou não são as autoridades reguladoras, é competência do Estado prover o mínimo de infraestrutura para que as pessoas cheguem onde a infraestrutura aeroportuária está. Então, assim, o único argumento que esse argumento que eu entendo o argumento, falo, pô, é difícil chegar em Confins, é super difícil. Só que eu acho que isso é um problema de Estado, é muito difícil chegar em outros lugares também da cidade. A minha preocupação com Pampulha, ela passa por 3 coisinhas. A primeira delas são as medidas mitigadoras de acesso ao aeroporto. Eu acho que um aeroporto que tem a quantidade de medida mitigadora de acesso que Pampulha tem, e eu sou atento a isso há muitos anos, é um aeroporto que tem que ser visto com um pouco mais de cautela, né? Não me agrada o fato de a gente ter um aeroporto dentro da circunscrição metropolitana. Mesmo problema. Congonhas funciona assim há quanto tempo? Não me agrada também, eu não moro em São Paulo. E Santos Dumont é um aeroporto muito diferente, porque Santos Dumont está na beirada da água, então assim, aliás, já aconteceu um monte de acidente ali, nunca é muito grave para a cidade, porque eu lembro até inclusive, do Hans Donner, que o caminhão dele entrou. Inclusive você sabe que a pista de Santos Dumont é metade da Ela é curtinha, ela é muito curta. O problema da Pampulha, na verdade, nem é o tamanho da pista, que a pista dela é uma pista que aguenta avião de grande porte. O problema são mesmo as medidas mitigadoras, que tem a ver, inclusive, com o fato de terem construído Confins em aeroporto perpendicular, né? Que é aquele negocinho. Hoje em dia, eu vejo algumas pessoas discutindo e falo, putz, deviam ter pensado desde lá atrás e construído ele em eixos diferentes da cidade, que facilitava um pouco. Enfim, alguém tomou essa decisão lá na década de 70, sei lá quem, sei lá por quê. Então, isso é uma coisa que já me preocupa, eu não gosto disso. Eu gosto muito da operação de Pampulha para voos regionais, porque eu acho que nós ainda temos uma carência de voos regionais enormes. Infelizmente, os voos regionais, além deles irem ter se escasseando, e aí você vai ver que tem uma parte do que você falou que tem a ver com a liberdade, que é a mesma visão minha. Por que os voos do interior foram saindo da Pampulha? Porque eles continuam autorizados lá, né? Então, assim, você vê que a Azul levou os voos de Uberlândia para Confins, depois levou os voos de Uberaba para Confins, depois levou os voos de Patinga para Confins, ela está carregando os voos. Eu estou falando da Azul porque é ela, essencialmente, que estava operando isso na hora que ela assumiu a Malha da Total, né? E com todas as pessoas com que eu conversei ao longo dos últimos anos, e essa curiosidade minha ela é bem mais antiga que essa discussão, porque eu sempre fui curioso de entender por que a Pampulha não estava operando os voos da ponte aérea Rio-São Paulo-Brasília. Belo Horizonte-Rio, Belo Horizonte-São Paulo, Belo Horizonte-Brasília. E eles todos com quem eu já conversei, eu conversei com executivos de várias das empresas, assim, eu já rodei muito esse assunto. Não agora, porque aí nesse momento eu resolvi que eu não queria ter o contato com os interessados diretos, porque eu não legislo sobre isso, só para atrair o problema, eu não queria. E eles todos me falam a mesma coisa, falam, Matheus, essas linhas, elas demandam alimentação vinda do interior para voos nacionais. Então, como os voos nacionais não estão na Pampulha, e aí eles todos falavam, é a mesma situação dos internacionais. Se você tirar as linhas de alimentação de Confins, você vai perder os voos internacionais de Confins, porque Confins vai deixar de ser alimentado pelo pessoal que vem de Uberaba, e esse pessoal vai para via São Paulo, porque se eles tiverem que pousar em Pampulha e fazer o transbordo, o cara prefere voar para Guarulhos e vai de lá. Então, assim, tecnicamente, quando eles vão me falando isso, eu fui me convencendo, e eu vi também gente com argumentos contrários, dizendo, Matheus, não tem a alocação não funciona desse jeito. São modelos, né? Aí eu já vi mais de uma pessoa me mostrando o modelo. E aí o modelo, eu fiquei convencido do modelo, de que Confins funcionaria melhor por agregar voos internacionais, voos nacionais, voos regionais, do que a Pampulha, mas sempre lamentei o fato dos regionais não estarem acontecendo na Pampulha, porque eu acho que isso é uma perda grande para o Estado. O nosso Estado sofre de uma coisa que é perigosa, é o fato de que os nossos extremos eles são ligados a outras capitais. O Triângulo é ligado a São Paulo, a Zona da Mata é ligada ao Rio de Janeiro. Então, assim, o norte de Minas tem um pedaço que durante anos foi ligado a Salvador, ao invés de ser ligado a BH. E aí a gente não conseguia incrementar, e Pampulha podia ter um papel enorme nisso, mas as pessoas vão falando que isso não é viável, que as linhas não estão ficando de pé. Especificamente sobre a linha, é bom esclarecer que eles não saíram da Pampulha porque quiseram, é porque a ANAC proibiu voos, como é que chama aquele
não é turbohélice, não, sabe esse pequenininho que vai para... Só ele que podia ir para Pampulha. Só os ATRs. Isso, ATR. Conseguiram autorização para os grandes no meio do ano. Tanto é que a Gol está fazendo aquela que eles chamam de drible, né? Descendo de fora. Só agora, ficou 11 anos sem receber um avião desse porte lá. Então, por isso que eles saíram de lá. Não foi porque... Não, mas eu falo são os ATRs da Azul mesmo, porque até a Azul continua voando, Uberaba, Uberlândia, ATR. Só que ela não está voando na Pampulha. E eu lamento, porque eu uso muito. Aliás, eu voo muito, né? Quase toda semana eu estou viajando. Então, a minha preocupação era só essa. Eu tenho uma outra preocupação de fundo. Me incomoda muito o fato de que o poder público é sócio de uma operação, e aí ele, como sócio de uma operação, promove uma outra operação concorrente. Isso me parece pouco leal, sabe? Porque se a gente estivesse falando de uma iniciativa, por exemplo, eu não tenho nada contra a iniciativa do aeroporto de Betim, que estão querendo montar. É iniciativa privada. Quer montar, se dá certo, se vai dar errado, problema de quem montou. E Confins, problema de Confins também. Confins tem nada a ver. Agora, o fato da Infraero ser a controladora do aeroporto, sei lá, proprietária do aeroporto da Pampulha, e grande acionista do aeroporto de Confins, e ela trabalhar desse jeito, eu fico sempre olhando para isso. Eu não gosto muito do nosso modelo de concessões, tá, Antônio? Eu acho que ele cria monopólios, ele é equivocado. Esse anterior da Dilma, então, foi extremamente... O atual até que deu certo. Tá melhorando, ele foi melhor um pouco, né? Foi 100%, pelo menos tira o Estado totalmente. Porque desse jeito o conflito de... Eu fico com um cheiro de conflito de interesse, sabe, Antônio? Fala, mas tá de um lado e tá do outro. Por mais que fale, mas a gerência embaixo não é a mesma. Claro que não é a mesma, mas a empresa que está em cima, ela faz um aporte de lá e faz um aporte de cá. Fala, ok, mas você quer que o passageiro venha de lá para cá? Então, isso me incomoda. Então, foi por conta desse conjunto. Agora, eu sempre repito, as pessoas falam, mas você tem certeza então que Pampulha não deve operar? Eu falo, não, de jeito nenhum, eu não sou a favor de fechar o aeroporto da Pampulha, não. Eu só acho que a Infraero não poderia fazer isso. Se a Infraero se retirasse do aeroporto de Confins, por exemplo, eu teria um pouco mais de paz de espírito. Eu falo, sinceramente, faz o que quiser, filho. Quer construir, quer fazer... Agora, eu sei que o assunto não é fácil, Antônio, eu não tenho a arrogância nesse ponto aí, eu sou arrogante em algumas coisas, eu tenho que me controlar, porque eu tenho uma mania de achar que eu estou certo, acho que isso é do ser humano, né? Mas nesse caso específico eu até não tenho, não. Eu estava falando da Maria Clara que se ela estivesse aqui, ela estava ali me xingando, não, porque ela tem ódio do fechamento de Pampulha, como operadora de quem operou turismo a vida inteira. E eu entendo, ela trabalhou lá, inclusive, durante muito tempo, eu entendo, mas eu hoje não me convenço de que a Infraero possa reestruturar essa operação lá. Falar a verdade, assim, como não é da minha competência mesmo, eu até, quando eu dou minha opinião, eu dou ela bem pontual por provocação. Tem alguns que gostam de ficar... Tem alguns que levantam a bandeira numa total ignorância do que eu reparo. Só para te deixar até mais tranquilo em relação à questão da gestão pública, por que a presidência atual resolveu reativar a Pampulha? Tem que prezar pelo nosso dinheiro, né? Hoje a Pampulha dá 20 milhões de reais de prejuízo por ano, parada. Ativando só esses 2 milhões de passageiros, ela vai passar 3 milhões de lucro. Isso já tem plano de negócio, tem tanto. Assim, eu acho que a obrigação da Infraero é tentar a retomada do funcionamento. Confins já dá prejuízo de qualquer jeito. Hoje, com isso tudo que eles fazem, para você ter noção, a Infraero hoje tem lucro operacional, resultado operacional de 400 milhões positivo, mas vira negativo no líquido quando entra essas concessões mal feitas. Porque todas dão prejuízo, elas não estão na mão da Infraero, a Infraero é mera sócia, a Infraero não tem um funcionário dentro de Confins, ela é mera sócia. Eu não sei, na época do PT, por que fizeram dessa forma, não sei dizer mesmo, mas foi feito de uma forma porca, né, que acaba que 49% é da Infraero,